Amém. Abra sua Bíblia no texto que foi lido nesta noite. Salmos, capítulo de número 27, apenas o versículo de número 14. Vamos ler toda a igreja de uma só voz, bem forte aqui, essa versão que está aqui no telão. 1, 2, 3 e... Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Irmãos, é fácil praticar o que está falando nessa palavra? É fácil nós praticarmos esse versículo? É fácil esperar? É muito difícil. É muito difícil, principalmente porque uma das marcas dessa sociedade de hoje é a pressa. Essa sociedade tem essa marca da pressa. Nós vivemos atropelando uns os outros. O trânsito aí é uma loucura. Você vê pessoas passando por tudo que é lado. Pela manhã aqui, quando a gente está indo para o plano, 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, tem gente entrando no Itapuã e pega lá por cima e vai para baixo, vai para... E fazem tantas coisas, e passa pelo acostamento, e passa pela esquerda, numa faixa que não poderia passar. Depois chega o presentinho em casa, lá a multa, que agora está muito mais alta, né? Aí você fala, misericórdia. Aí quando você vai perguntar por que andam com tanta pressa, a gente não consegue responder. Ah, mas por conta disso, é por conta daquilo, nós nos envolvemos com tantas coisas e vivemos nessa pressa sempre. Falam que eu vivo muito assim. Às vezes a Maria Sacana fala, pai, você não para hora nenhuma. Sempre está envolvido com uma coisa e com outra, sempre está num canto ou outro, não sei como que aguenta. Os irmãos da igreja, né, irmão José, fala, pastor, onde o senhor está? Fazendo isso, aquilo. Eu converso muito com ele no WhatsApp, a gente troca muita ideia ali. Ele, mas você estava aqui, você estava ali, você para um pouco, descansa, calma. E nós vivemos nessa pressa o tempo inteiro, né? Parece que não temos mais tempo para nada. Parece que não se tem mais tempo, mas se você for reparar, você sempre pode priorizar uma coisa ou outra, parar um pouquinho. Lembro-me que de férias, uma vez nós íamos, acho que para Chapada, aqui próximo, e eu falei, vamos sair 6 horas da manhã. A irmã Simone, falei, Maria, vamos sair 6 horas da manhã, tá bom. Ninguém ouviu o despertador, acordamos 6h30, eu fiquei bravo. A Marissa virou para mim depois, eu bravo, ela, Jorge, estamos de férias. Por que tinha que sair 6 horas da manhã? Mas aí eu parei e pensei, realmente, né? Por que eu vou perder a paz por conta de uma coisa que... Só que sabe o que é isso? É a rotina que você entra. É a forma que você aplica na sua vida no dia a dia e que aquilo te coloca em uma condição que você vive desse jeito. Você não desliga hora nenhuma, não parece, sabe? A gente fica zangado às vezes por coisas que você poderia esperar. Você poderia ter um pouquinho de calma. Você poderia não assumir tanta coisa que você assumiu. Você poderia respirar antes de responder. Você poderia esperar passar a raiva antes de tomar uma decisão. Você poderia ter esperado tanto. Nós poderíamos ter esperado tanto. Aquele dia mesmo que eu perdi a paz, se eu tivesse pensado um pouquinho nisso, eu teria parado e pensado, por que eu vou ficar com pressa? Eu teria falado para ela no dia anterior, Vanessa, vamos fazer uma coisa, vamos a hora que nós acordarmos. A hora que acordar, a gente chama, tranquilo. A hora que der, a gente sai. A gente não está de férias? Por que não aproveitar esse dia para poder descansar? Até mesmo em não nos colocarmos essa carga. Então, quando o salmista, irmãos, ele diz, espera no Senhor, e pegando como base o tema da semana, que é sabedoria, que foi ministrado hoje pela manhã, sobre o que é a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do alto. E essa semana, nos grupos de vida, todos vocês que são participantes, digam amém.
Quem é participante, diga amém. Quem não é, vai ser. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida, amém? Porque é uma bênção, irmãos. Nós compartilhamos a palavra, são grupos menores, onde as pessoas têm oportunidade de perguntar, onde os líderes estudam a palavra, tanto de domingo de manhã, como domingo à noite, que é compartilhada na quarta-feira. Uma bênção. E hoje pela manhã falou sobre, irmã Kelly ministrou sobre a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do alto. Dentro desse contexto da sabedoria, uma das coisas maravilhosas de sermos sábios no Senhor é saber esperar nele. Se nós não nos colocarmos em uma situação de saber esperar no Senhor, nós vamos perder muita coisa na vida. Então, muitas vezes você pode falar assim: pastor, mas como que eu vou esperar se o desemprego bateu na minha porta? Como se eu vou esperar, pastor, se a doença está me matando, me consumindo a cada dia? E hoje você chega e diz assim para Deus: não posso, eu preciso, eu necessito. Aí Deus diz: espera. Aí você fala: como? Deus fala: espera em mim. Eu não posso esperar, eu não aguento mais esperar. Eu já sofro há muito tempo. Então, sim, irmãos, existe um tempo entre o que Deus te promete e o tempo para essa promessa se concretizar nas nossas vidas. Existe um tempo da promessa para quando vem se concretizar. Lembra que quando Davi ele é ungido, o profeta entra em sua casa, derrama sobre ele o óleo, os irmãos se apresentaram na frente dele, mas ele que foi escolhido. Só que da unção dele, até ele tomar realmente, de fato, e ser colocado no trono, se levou muito tempo. Quase que perde a vida, quase que matam ele, tanta coisa se passou. E mesmo assim, Davi esperando no Senhor. Muitas vezes se leva esse tempo, e é um interregno, um tempo que tem sido a desgraça de muitas pessoas, por não saber lidar com essa palavra de esperar no Senhor. Entre quando Deus fala espera, até o tempo que Deus vinha prover algo na sua vida. Então assim, irmãos, veja que esse tempo ele tem roubado muitas vezes a alegria das pessoas, tem roubado o prazer de viver, como naquela manhã roubou o meu, manhã de férias, depois de um ano de trabalho, eu acordo no primeiro dia de férias e essa pressa me tira a paz, por uma decisão minha, por uma falta de sabedoria do alto, que eu não busquei, mesmo estando estudando a palavra toda semana, 2, 3 mensagens, e que me obriga a estudar pelo menos umas 5 horas por semana, mesmo assim me faltou. Olha só como nós precisamos buscar mais e mais a Deus. Imagine se eu estudar uma vez por mês, imagine se eu não estudar nunca. Por isso que nós andamos dando cabeçada em tudo que é lugar, irmãos. Esse tempo que é da espera no Senhor, que tem consumido as pessoas, o desespero que atinge tudo, por conta de não acontecer no tempo que você quer, da forma que você quer, e isso tem acabado com todo mundo. Então veja que quem não espera, o que acontece? Se desespera, como eu fiquei naquela manhã. Eu não esperei no Senhor, não tive paz, e eu me desesperei, porque eu acordei, era para ter saído às 6 horas da manhã, acordei já às 6h30. Me desesperei ao ponto de ficar nervoso, com raiva da minha esposa, porque não ouviu o despertador. E olha que ainda eu confio nela, né? Aquela que me acorda para as coisas em casa, para ir trabalhar para tudo, que às vezes eu não escuto nada, e mesmo assim, né, sendo uma responsabilidade dela, ela faz isso para me ajudar, e ainda eu me zango com ela. Veja como que o desespero de não saber e não conseguir ter a sabedoria de esperar, tira, eu estou dando um exemplozinho bobo,
Quantos casamentos acabam por conta de não saber esperar? Quantos empregos se vão por não saber esperar? Quantos negócios são fechados por não saber esperar? Quantas vidas são ceifadas por não saber esperar? Por não ter a tranquilidade. Então, irmãos, o desespero é principalmente uma coisa muito ruim na vida do ser humano, porque ele nos traz a comprovação cabal de que alguém perdeu a capacidade de esperar em paz. Você não tem a capacidade de aguardar algo em paz. Você perde a linha e começa a ficar desesperado. E aí eu te pergunto, o que resolve? Nós mostramos um sintoma, irmãos, muito grave, que é perdermos a esperança e não esperarmos mais. E essa esperança nos é roubada por conta da falta de crença em Deus. Pois geralmente, quando nós não esperamos e nos desesperamos, com qualquer situação que seja, é porque a minha confiança em Deus se foi. Se eu não confio em Deus, eu me desespero na situação que eu estou, ou me acomodo, aí tem um problema muito, você precisa diferenciar, esperar e ser acomodado e omisso naquilo que é sua responsabilidade. Deus fala assim, olha, você precisa mudar sua postura para poder retomar seu casamento. Só que você passou 10 anos da vida destruindo o casamento, com posturas erradas, com falta de verdade, com omissões que não podem existir no casamento. E aí de repente o casamento está acabando e você fala, pai, mas eu preciso. Só que Deus vai falar assim, olha, você está esperando Deus fazer um milagre, que a sua esposa chegue para você, uma maravilha do dia para a noite, sem você fazer nada, depois de 10 anos de sofrimento, você colocou ela em uma condição horrível, e você espera um milagre do Senhor. Sabe o que Deus fala? Espera por mim nisso não, viu? É dever seu, correr atrás de consertar o seu erro. Olha, eu estou esperando um emprego, está tão difícil. Aí aparece eu estou precisando de pagar minhas contas, só que apareceu que é para capinar o lote do meu vizinho. Não, mas aí é demais, né? Eu não vou capinar lote. Apareceu só que eu vou ter que me sujeitar a uma pessoa que me humilhou muito, então não vou também, porque vamos saber diferenciar o que é esperar no Senhor, quando não tem mais jeito ao teu alcance, quando não tem mais nada que você possa fazer, quando já se esgotaram as suas possibilidades de resolver com as suas próprias mãos e com as suas ações, com a sua postura. Se esgotou, aí sim, você vai para o joelho e fala, pai, estou fazendo tudo, o que me resta é eu entregar em tuas mãos e esperar no Senhor. Os médicos já fizeram todos os exames, já passei por todos os tratamentos, e essa doença não me deixa, não se descobre o que tem. Espera no Senhor, não tem o que fazer nessa situação. Então, irmãos, nós precisamos exercitar a capacidade de esperar. Não é uma coisa que dependa de Deus. Não se entrega sem se esperar e comece a se entregar ao desespero de qualquer maneira. Não, já vou ficar desesperado. Não, nós precisamos parar e pensar, pai, eu preciso resistir. Olha só, aconteceu agora, eu preciso cobrir com esse boleto que está amanhã chegando aqui, eu tenho até amanhã, porque senão os juros vai ser muito grande, e você nos dias anteriores começa a se desesperar, e eu te falo, o que vai resolver se desesperar? E você precisa lutar. O salmista está dizendo o seguinte, lute. Você precisa exercitar essa capacidade de esperar em paz. Então, nós precisamos lutar para continuar esperando no Senhor, sem perder a esperança nele. Porque quando o desespero vem, é porque não se confia mais em Deus. Quando o desespero toma, é porque você não acredita mais no Deus que você serve. E nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer o seguinte, espera no Senhor.
espera no Senhor. O salmista, irmãos, ele não deixa dúvida quanto à necessidade de nós confiarmos. Muitas vezes nós deixamos a ansiedade tomar conta da nossa vida. Nós já aprendemos isso, preguei 5 mensagens sobre a ansiedade. Falam sobre ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é simplesmente o excesso do futuro no hoje. Os psicólogos que estão aqui sabem. Quando você joga muito do amanhã no hoje, você não aguenta isso e você acaba tropeçando. E isso traz um desespero sobre a sua vida, você não vai conseguir resolver nada. Tem um problema para resolver amanhã? Amanhã você senta e resolve o problema. Tem um problema para resolver mês que vem? Mês que vem você vai resolver o problema. Mas não deixe que esse problema que é mês que vem, tire a tua paz no hoje e estrague as coisas boas que você poderia viver no hoje. Pois a sua vida está passando. E o que você vai fazer? Desesperado, ansioso, ansiosa, o que se resolve? Quando acontece isso, irmãos, a necessidade de resolver aquilo continua ainda lá, latente, precisando ser resolvido, e você não vai conseguir fazer nada. Então, só que agora acontece uma coisa, você se desesperou, o problema que era para amanhã não foi resolvido, você perdeu a paz hoje, estragou as coisas do hoje, e ainda joga um peso na sua vida muito grande. Então, na verdade, o desespero, a falta de esperar em paz no Senhor, faz com que a sua vida piore muito. Não se resolve nada, só piora. Antes tinha paz, para poder esperar com paz no Senhor, confiando nele. Mas agora está sem paz, desesperado, a vida se torna um inferno, e você não suporta. Às vezes o desespero te faz a não aguentar a carga que você mesmo joga sobre as suas costas. Quando você precisava esperar no Senhor, sem desconfiar, e muitas vezes essa espera já se passou algum tempo, sabe? Já está há 30 dias esperando e não pagou, e o credor veio e você conversou. Estou dando um exemplo no financeiro porque é mais fácil nós entendermos. Mas serve para todas as áreas da vida, é a doença, é o problema no lar, é o filho que não resolve, é o trabalho que se tornou um fardo. Só que às vezes você está com esse problema já há 30 dias e está lá, não aguento mais. Aí Deus olha assim, olha, você já aguentou 30 dias. Se você não morreu, às vezes você está com esse problema há mais tempo e chegou aqui hoje. E se você não morreu e suportou até agora, é porque você suporta, que você aguenta. E se Deus não tirar? E se Deus não resolver? E se Deus fizer com que você viva assim, esperando uma atitude sua? Você vai falar que Ele não é Deus? Você vai apostatar da fé? Porque Ele não fez o que você queria que Ele fizesse? Pois Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Todo-Poderoso até para te fortalecer, para você viver com isso, sendo feliz, alegre, contente e passando por cima dessa luta, dessa doença, dessa situação financeira. Às vezes Deus não vai te dar mais dinheiro, às vezes quer que você poupe mais, quer te dar sabedoria de poupar, de gastar só como necessário. Só que você quer o milagre do Senhor. O milagre ele se reproduz em mais lucros e mais ganhos. E às vezes as pessoas arrumam 3 trabalhos, 4 trabalhos, largam o ministério, largam tudo, ficam ansiosos, não resolve nada, a vida só piora. E o que resolveu? Deus às vezes está querendo te tirar realmente até aquilo que você tinha, porque a confiança nele não existe. Ele quer gerar essa confiança no teu coração, e a forma de gerar isso é tirando tudo, porque às vezes ele quer te usar na obra. Meu Deus faz isso? Não, meu Deus não faz isso. Será que não? Lembra de Isaac? Quando Abraão pega Isaac, vai sacrificar Isaac, coloca Isaac lá. O que Deus queria com Abraão naquele ato, naquele pedido tão difícil de sacrificar o seu filho amado, não era o sacrifício em si. Ele queria saber o que estava no coração de Abraão.
Se depois da bênção tão requerida, tão buscada, tão esperada, que eles esperaram tanto e veio o filho depois de tantos anos, Deus queria ter certeza que aquele filho não entrou no lugar dele, na vida dele. Quantas pessoas às vezes pedem um trabalho para Deus, estudam para um concurso durante tanto tempo, lutam para abrir um negócio e Deus prospera, e depois que prospera o negócio, o que acontece? Aquele negócio toma o primeiro lugar na sua vida e acabou. Agora não preciso mais de Deus, pois alcancei o que eu queria. Algumas pessoas Deus precisa provar até o último instante do que está no coração dele. E que se as bênçãos que a pessoa recebeu, principalmente nesta vida, não tomou o lugar de Deus no coração. E naquele sacrifício, Deus queria ter a certeza que Deus era maior que o filho amado, Isaque. E quando Abraão vai sacrificar, Deus fala, ó, não precisa, você já provou o que eu precisava saber. Aparece o sacrifício e tudo aquilo. Olhe para mim, irmãos. Será que não está na hora de você falar para Deus, Pai, eu não troco a tua obra por nada, eu não troco o teu chamado por nada, eu não troco o que tu conta comigo neste evangelho de abençoar o próximo, eu não vou trocar por nada, Pai. Prove para Deus. Porque às vezes as coisas se resolvem, porque Deus está querendo saber onde está a tua confiança. Se está no teu trabalho, se está no teu marido, se está na tua esposa, se está em quem? Deus precisa saber onde está a tua confiança. Pois a dificuldade de esperar nele, se existe, e o desespero te tomou, é porque ele não está da maneira que precisava estar na tua vida, pois ele é um Deus poderoso, que nunca deixou um justo e desamparado na mão, nunca deixou um servo dele sem a força suficiente ou a provisão necessária para passar nessa vida. Por que ele deixaria você? Nós pregamos sobre Deus nunca muda? Nunca. Se hoje ele não está fazendo mais, o problema é meu ou é dele? Muitos resolvem transferir para ele e às vezes não olham para si mesmo. Então, irmãos, veja bem, quando a nossa vida acontece essa situação do desespero tomar, se torna um inferno, aí o teu desespero não mudará a realidade do amanhã. O teu desespero e a ansiedade não mudará de forma alguma essa realidade. Só vai piorar. Caminhar em paz já será muito mais fácil para você sair da situação onde você está. Pense que o desespero piora, joga uma nuvem de fumaça sobre você. O desespero faz com que você não enxergue nada. O desespero faz com que você, a ponte que você está encontrando para o outro lado, você destrua essa ponte, porque às vezes pessoas são pontes nas nossas vidas, e o desespero faz com que, por conta de uma nos maltratar, às vezes nós abandonamos várias pessoas, e aquelas pessoas muitas vezes seriam a salvação da nossa vida, seriam a ponte que nós precisávamos para sair daquela situação, só que o desespero me tomou. Eu decidi, muitas vezes, pelo desespero, tocado pela essa ansiedade, por tudo isso, romper com várias coisas. E aí o que acontece? A vida piora, a situação se agrava. Se você estiver em paz, mesmo em meio à luta, à guerra, você vai ter uma visão melhor. Você vai conseguir ver onde Deus está colocando o escape para você, que muitas vezes Deus não vai te colocar na ponte que você precisa passar para o outro lado, mas Ele vai te colocar no local onde você vai enxergar essa ponte. E Ele não vai te colocar porque Ele não obriga, mas Ele te mostra, Ele te direciona. Só que como desesperado você vai enxergar essa ponte? Às vezes ela está lá há tempos, e você está sofrendo porque se desesperou e não consegue enxergar nas pessoas que Deus colocou do teu lado como uma ponte para resolver o teu problema e essa dor e essa luta que você tanto sofre. Mas eu profetizo na tua vida que Deus está tirando agora esse desespero, essa ansiedade, essa preocupação, e você vai começar a enxergar, e você vai passar por essa ponte, e amanhã será um dia melhor, amém? Creia nisso, irmão.
Então o salmista, irmão, diz ainda, espera com ânimo. Veja que ele fala, né? Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Ele afirma que há como esperar animado e em paz. O ânimo é uma disposição de espírito, é uma coisa nossa, irmão. É algo que cabe a nós, não a Deus. Não tem como Deus falar, descer do céu e falar, não, eu vou animar aqui a Fátima, e a Fátima vai ficar animada, esperando animada. Não, ela tem que decidir nela e falar assim, eu vou dar a volta por cima nisso, eu não vou ficar desanimado, eu vou animar e vou esperar no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer. E nós precisamos crer nisso. Então, irmãos, o ânimo é essa disposição, é algo que cabe a nós e não a Deus fazer por você e por mim. Olhe com esperança, lembrando quem é o teu Deus, lembrando qual Deus que você serve, lembrando que Ele é poderoso para poder cumprir tudo que Ele te prometeu. Você vai ver que o ânimo vai começar a voltar para a sua vida quando você colocar Deus no teu coração da maneira que Ele precisa estar. Porque quando o desânimo se vai, aí acaba tudo. Não se deixe ser tragado por esse desespero nesse tempo da promessa para a concretização dela, para essa situação de esperar no Senhor. Eu lembro, meu irmão, que eu sempre tive uma preocupação muito grande desde quando nós descobrimos que a Kaliane estava vindo ao mundo. A Kaliane foi o motivo de mudar as nossas vidas para melhor sempre. Foi sempre uma bênção nas nossas vidas. Desde quando nós descobrimos que ela viria, foi motivo de alegria e que mudou as nossas vidas. Só que ao mesmo tempo me trouxe uma responsabilidade muito grande de prover a ela aquilo que ela necessitava. E por eu ter sofrido muito na vida, vendo meus pais lutarem, e mesmo assim era tão difícil, por ter muitos filhos, e eu sempre pensava em não deixar que ela sofresse isso, em passar por muitas coisas que eu passava, e às vezes ir na casa de um parente e eu ter vontade de pegar um danoninho na geladeira, pois eu nunca tinha comido aquele danoninho, mas eu sempre via as pessoas comendo, pois lá em casa não tinha essas coisas, era arroz, feijão, e quando tinha uma carne era muito na semana, era arroz, feijão, ovo, era alguma coisa assim, mas nunca faltou alimento, o grosso não. Mas eu via as crianças levavam para a escola, eu via que às vezes os amiguinhos, né, de melhor condição da rua, eles comiam aquilo, e às vezes dava vontade, só que quando eu chegava às vezes na casa de algum parente, ia pegar aquilo, ou pedia, não podia, não deixava, e eu cresci com aquilo. Deus, não deixe que minha filha passe por isso, é horrível, é ruim, mas ajuda nós, quando alcançamos alguma coisa, saber que aquilo não é nada. E eu cresci com essa responsabilidade. Uma das minhas preocupações era, sabe o que, irmão Vinícius? Como é que seria o meu sustento? Como é que seria o sustento da minha filha? Como é que seria? E eu sempre lutei para poder dar um sustento para a minha família. E eu sempre achava que essa minha luta seria uma luta ad eterna. Uma luta, enquanto eu estivesse nessa vida, eu estaria lutando para isso. E de um tempo para cá, irmãos, de uns 5 anos para cá, Deus tem feito maravilhas nessa área das nossas vidas, ao ponto de nos dar a tranquilidade de que o amanhã em relação a isso não é uma preocupação. O danoninho dela, né, ela não gosta muito de danoninho, mas a rosquinha Mabel, ou uma coisa ou outra que ela gosta, a gente consegue dar a ela. E não é uma preocupação, pois Deus tem dado, e eu sei que vai dar até quando eu estiver nessa terra. Mas uma preocupação que se foi, eu não preciso mais esperar nisso, porque eu esperei no Senhor, busquei nele, e Ele deu as condições para isso. Só que a vida não é só isso. Existem várias outras preocupações que são muito mais sérias e importantes. Só que se essa preocupação tivesse tomado a minha vida, muitas outras teriam ido embora. Às vezes eu não estaria mais casado, às vezes eu não estaria mais com ministério, às vezes eu não estaria mais na presença do Senhor, dependendo de como eu me desesperei ou não na situação da minha provisão no lar. Eu falo na situação financeira porque é o que toca muito. Hoje em dia, você quer tocar em alguém,
toca no bolso. É o lugar mais sensível do ser humano. É uma sensibilidade horrível. Pode meter a faca no seu coração, mexer para lá e para cá, não dói tanto. Agora, se pegar no bolso, o negócio... Né, Thales? O negócio é bravo, né? Para você entender que esperar no Senhor em tudo, irmãos. Eu estou dando um testemunho meu. Hoje eu vejo a nossa vida uma bênção nessa área, só que não quer dizer que não tenha problema, vai ter em outras. Mas a gente precisa superar uma coisa e outra. A gente precisa superar e saber que Deus, Ele é o poderoso para tudo. E eu ficava pensando, Deus, como é que vai ser? E no pior momento das nossas vidas, em relação ao trabalho, quando eu e a Marissa perdemos um trabalho muito bom, os dois perdemos quase 20 mil reais de salário, você para e pensa, é muito, né? Só que aí vem uma divisão na nossa vida. E agora, nós vamos crer no Senhor, como continuávamos crendo, sempre fomos fiéis a Deus, nos dízimos de ofertas, em ajudar na igreja, em tudo, sempre, mas não veio sobre a nossa vida a preocupação, e agora? Vamos duvidar de Deus? Vamos buscar outras coisas? Não! Sabe o que acontece? Continuei crendo, fazendo o que Deus queria. Teve a oportunidade de eu ir para o escritório, já falei isso para muitas pessoas aqui, para ganhar muito bem, só que eu ia ter que largar o ministério. Aí Deus me confronta, aí eu oro, eu vou no bispo, eu converso, aí o irmão aqui, pregando aqui numa das quarta-feiras, naquelas quartas-feiras, vira para mim e fala assim, pastor Jorge, ai de você, se pensar em primeiro lugar na sua vida profissional. Ai de você, o que Deus tem para você, isso aqui é ministério, Eu amei. Pedi confirmação de novo, Deus confirmou, pedi terceira vez, porque eu estava ainda duvidando. Deus, eu tenho que... Deus, e a provisão e aquilo tudo que eu preciso, Deus, e aí? Sabe o que Deus faz? Ele nos prova e nos faz esperar no Senhor. E eu venci aquela luta que foi difícil, rejeitei o convite que tive. Sabe o que aconteceu? Um dia eu estava em casa, depois de eu passando algumas lutas, eu estava terminando um investimento que a gente tem, e obra, você sabe que a obra vai dinheiro, vai embora, vendi moto, vendi carro, vendi as coisas tentando terminar, e preocupado em casa, e aquele negócio todo, eu orando a Deus. Aí eu levanto de manhã, pego o celular e eu vejo uma mensagem. Falei, Marissa, estão me oferecendo emprego aqui, ó. Nunca fui atrás de emprego, impressionante. O que Deus faz com aquele que se move para Deus. Estão me oferecendo emprego, e o salário até que é bom, era o que eu ganhava, olha. Só que eu falei que eu não ia largar, porque eu já tinha decidido em mim, né? Eu disse que eu só podia trabalhar até 5 horas, falou que aceita. Aí eu fui lá conversar e ofereceu até para ela também. Falou, nós precisamos, e como é que está? Mas não está, não, você não quer? Irmãos, Deus faz, e Deus restituiu tudo que nós tínhamos, em tese perdido, nos deu toda a tranquilidade e tempo para poder estar na casa do Senhor. Terminamos nossos investimentos, que hoje, graças a Deus, não é mais nenhuma preocupação para nós. E eu falo isso não para nos engrandecer, mas para te dizer que vale a pena esperar e confiar no Senhor. E na hora da dúvida, falar assim, eu escolho Deus. E na hora da dúvida, falar assim, eu escolho o ministério. Na hora da dúvida, falar assim, eu não vou deixar o que Deus me confiou, por conta de nada. Aí sabe o que Deus faz? Ele honra na minha e na tua vida, amém? Creia, irmãos. Eu estou dando testemunho vivo nosso. Outros problemas virão, não tenha dúvida. Enquanto você estiver aqui nessa terra, enquanto Jesus não descer para buscar a igreja, nós vamos ter dificuldades, problemas, nós vamos ter muitas dificuldades ainda, mas nós precisamos crer que o nosso Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele te prometeu, amém? É a doença que vai ser curada, é o casamento que vai ser restaurado, é o filho que vai voltar para Cristo, é a paz no lar que se perdeu que vai voltar, é essa cura que você busca tanto de algo e que não vem. Persevere no Senhor, que Deus vai abençoar. Então, quando o salmista fala isso, irmãos, não perca a paz nesse tempo entre a promessa e a concretização dela. Há muitos que se desesperam, lutando. Há muitas situações que pioram em tudo, irmãos. Não é uma utopia
alegria, dizer que nós podemos esperar plenos, em paz, mesmo em meio a sofrimento, a dor, a dificuldades que enfrentamos. Não é possível. O salmista está dizendo, é possível esperar em paz. Então, se eu estou sofrendo há tanto tempo, e até aqui, se viveu até aqui com esse sofrimento, veja que você sobreviveu. Sim ou não? Você está aqui. Você chegou até aqui. Então Deus olha para você e fala assim, é possível continuar vivendo assim, sabia? Aí você fala, não, mas eu não quero. Mas eu estou te provando que é possível. E se você se desesperou nesse tempo, e mesmo desesperado, teve a vida piorada, e mesmo tendo a vida piorada, você resistiu até aqui, Deus está dizendo o seguinte, olha, se você não tivesse se desesperado, a caminhada não teria sido tão difícil. Mesmo sem ter isso atendido, Deus poderia ter te dado um caminho melhor e mais tranquilo. Então, irmãos, o salmista continua e ele diz o seguinte, olha, se fortaleça seu coração. Primeiro, ele diz, tenha ânimo e disposição de espírito para poder esperar no Senhor. Segundo, a fonte é o nosso próprio interior, o nosso coração. Aí terceiro, você vê que, como fazer isso? Irmãos, é fortalecendo o coração. O ânimo eu tiro do meu coração, eu preciso estar com ele forte para me poder tirar o ânimo de lá. E como que eu vou fortalecer o coração? Como faz isso, pastor? É não murmurando, é não chorando, é não questionando a Deus o tempo inteiro. Então, nós não podemos fazer isso. Veja, a primeira coisa para você fortalecer seu coração, você tem que se manter a sua vida normalmente depois do baque, depois do contraditório, depois do caminhão ter te atropelado, você levantar e continuar vivendo, depois da adversidade que bateu na tua porta, continue com a sua vida, não se isole. Sabe por quê, irmãos? Você precisa continuar no ministério que Deus te deu, você precisa continuar com os amigos que antes você encontrava, você precisa continuar indo ao GVs, quem vai ao GVs, você precisa continuar fazendo o seu lazer como você fazia, porque quando você continua, você se fortalece, porque a primeira coisa que vem depois de um baque é tentar se retrair, é tentar se isolar, é tentar evitar com que pessoas te vejam daquele jeito, que você deixe de andar onde você andava, de fazer o que você fazia. Quando acontece o contraditório e você abre mão de outras coisas, você, além de perder o que perdeu e sofrer o que está sofrendo, ainda você vai perder as outras coisas que você está tirando da sua vida, aquele momento de lazer. E quando eu estava preparando essa mensagem, nessa parte aqui, eu comecei a lembrar de uma coisa que eu deixei de fazer, de ver o nosso São Paulo, não vi mais o nosso São Paulo, de parar de vez em quando, pastor, mas ver jogo, pastor, isso não é de Deus. Era uma coisa que me fazia tão bem, e nunca mais eu fiz, mas eu vou me organizar, pelo menos para de 15 em 15 dias assistir o meu São Paulo. Vou até chamar o Valci para torcer comigo, os flamenguistas eu não chamo não, senão eles ficam rindo de mim. São Paulo perder, né? Só lá, já tem um lá em cima lá. Eu achei que não tinha nenhum na igreja, eu até ia dar glória a Deus, mas tem um lá em cima lá. Os que são, confessos. Nós precisamos resgatar aquilo que nos dá prazer. Aquilo, e não foi por um motivo ou outro, mas foi pela essa correria, pela essa pressa do dia a dia. Eu tirei isso da minha vida e que me fazia bem. Eu não posso, porque agora eu entrei em uma situação de, agora sou pastor, estou como pastor presidente da Igreja de Nova Vida, agora eu não tenho mais amigos, agora eu não posso ter mais lazer, agora eu não posso ter mais nada. Me casei, agora eu não tenho mais, não faço mais nada do que eu fazia. Claro que se você fazia coisa que um casado não pode fazer, nem solteiro, claro que você não tinha nem que estar fazendo antes, mas o servo do Senhor não faz essas coisas. Então, nós precisamos continuar vivendo. Quando a dor vem, quando a dificuldade vem, nós não podemos deixar que ela estrague ainda mais a nossa vida, nos tire mais ainda o prazer nas outras coisas. Hoje eu fui lá provar do peixe do irmão Moisés, que peixe maravilhoso, né?
E eu sinto falta. De vez em quando eu ia lá, mas a correria do dia a dia não deixa. Eu falei, não, eu vou retomar muitas coisas na minha vida. E eu profetizo na sua vida que você consiga, mesmo com as dores, de retomar as coisas que te davam prazer, porque você vai ver que aí a sua vida vai começar a se abrir novamente, e você vai enxergar melhor, e você vai ver que a dor não é tão grande assim, e você, por decisão sua, tornou essa dor tão grande, por isolar as outras coisas que existiam boas na tua vida, por conta de uma desgraça, por conta de uma traição, por conta de uma dor que você passou. Às vezes você decide acabar com tudo na sua vida, não ter mais olhos para nada e achar que agora o mundo todo é desse jeito. A ausência dessas coisas, irmãos, vai acabar te esmagando, e você vai chegar a um ponto de não suportar, não pela dor, mas pela decisão que você tomou de jogar esse peso sobre a sua vida e acabar com tudo, e você não vai suportar. Foi por causa de tudo isso que muitas vezes nós decidimos em fazer, que nós não suportamos, e a nossa vida acaba, nós perecemos, perdemos. Volta para a normalidade da tua vida, e não decida perder mais nada, irmãos. É uma das coisas que você precisa saber, fortalecer o coração para conseguir esperar no Senhor, é depois da luta, da dor, do sofrimento, você ter a capacidade de falar: Pai, eu não vou deixar minha vida porque uma pessoa fez isso. Pai, eu não vou deixar minha vida porque me humilharam naquilo. Pai, eu não vou deixar minha vida porque o meu marido, eu cheguei em casa, ele tinha ido embora, me trocou por uma 20 anos mais nova. Não quero saber, Pai, eu não vou deixar minha vida por isso, pois o meu motivo não é só isso de viver. E você vai ver que a sua vida é muito bela. Infelizmente tem pessoas que acabaram com as suas vidas e estão como os The Walking Dead aí, né, Daniel? Mortos-vivos andando nessa terra. Por conta de um que fez uma tragédia contigo, você acabou com toda a sua vida e anda que nem um zumbi. Tá bem? Não. O que foi? Aconteceu isso e aquilo. Aí você acaba não enxergando tantas outras coisas que você mesmo acabou com a sua decisão de se afastar. Hoje Deus está falando com pessoas que decidiram fazer isso nas suas vidas e estão destruindo as suas vidas. Não importa o que fizeram contigo, se levante, retome novamente o amor que você tinha pela obra, o amor que você tinha com as coisas do Senhor, o amor que você tinha pelas pessoas. Não deixe que tudo destrua mais ainda a tua vida. Deus hoje vem te dizer isso: viva. Há uma vida do teu lado, há pessoas cheias de vida perto de você, e você não pode continuar morto e morta como você está por conta de poucos que fizeram coisas contigo. A segunda coisa, irmãos, eu estou terminando. Nós fortalecemos a primeira coisa, nosso coração, mantendo a nossa vida na normalidade, continuando. A segunda coisa que fortalece nossos corações é em glorificar o Senhor. Você nasceu como um verdadeiro adorador, amém? Nós temos isso. Aí você fala assim: pastor, mas nascemos como adoradores, mas está difícil, pastor. Faça um sacrifício de louvor, irmão. Hoje eu estava ministrando para os diáconos antes do culto, e falei para os diáconos o seguinte: não espere a vida melhorar, e para os líderes que estavam ali com a gente, não espere a vida melhorar para você servir mais. Não espere as coisas ficarem corretas para você, ou certas ao seu ver, convenientes a você, para você servir. Não espere. O que Deus espera de cada um que se levanta como líder no ministério, é essa postura de olhar para a vida e falar assim: olha, o meu ministério com Deus não tem nada a ver com a minha vida. Se a minha vida não vai bem, não quero saber. Eu quero servir a Deus, continuar adorando a Ele, por mais que seja um sacrifício de louvor, mas eu não vou largar. Você precisa continuar. Não pare de adorar pelo contraditório que te aconteceu. Não largue as coisas que Deus te confiou, irmãos. Quando se faz isso, nós esquecemos, sabe o quê? Esquecemos de tudo que Deus já fez por nós. Porque se não está bom hoje, tudo bem, mas será que foi sempre assim? Quem aqui tem motivos para agradecer a Deus por bênçãos que já recebeu? Diga amém bem forte. Quantas coisas Deus já me livrou? Quantas vezes da morte Deus me livrou? Mas porque agora me aconteceu uma tragédia,
Aí eu olho para trás, não, Deus, está muito difícil, eu não posso fazer mais nada para ti não. Você está dizendo assim, olha Deus, se tu não resolveu minha vida agora, eu não vou fazer mais nada. Não importa o que tu já fez. É uma falta de gratidão a Deus tão grande, reconhecimento que o Deus já fez por nós. O que Deus já fez por mim e por você, irmão, já é suficiente para você dar a sua vida por Ele, sem Ele fazer mais nada. Deixando você morrer à míngua, na sarjeta, sem nada, e você tem que morrer assim: Pai, eu te louvo porque Tu é poderoso, Pai, eu te louvo porque Tu é Deus, Pai, fazer como Jó falou. Nós precisamos fazer isso, ter essa disposição, fortalecendo o nosso coração. Assim a gente vai conseguir esperar. Quando se faz isso, irmãos, nós precisamos entender que isso é confiar em Deus. Agora, quando não se faz, é porque nós adoecemos, nós perdemos o apetite com as coisas de Deus. Lembra quando você era pequeno? Olha aqui para mim. Thales pequenininho lá, né? A Aldenora está lá embaixo, não está aqui? Lá com seus 7, 8 aninhos. Aí começava a Gabi ficar com, não estou fraco, não estou com apetite. O que a mãe dele falava para ele? Come, meu filho, porque comendo que, mesmo sem vontade, come, porque esse alimento vai te sarar, vai te trazer a cura. Mas sabe o que acontece na igreja, hoje em dia, na igreja de hoje em dia? Acontece o seguinte: eu tenho um problema, a primeira coisa que eu pulo, sabe o que é? É Deus. Minha visão, não vou mais para a igreja porque eu estou gripado. Traga um lençol, enrola, põe do lado, traga. Mas não vou perder a palavra, mesmo aqui incomodando meu irmão, vai lá para o canto, vai lá para trás, mas eu não vou perder a palavra, porque eu estou doente, mas eu sei o que vai me sarar é Deus. Nós precisamos, mesmo em meio à luta, à dificuldade, nos fortalecer no Senhor, e não deixar que nada venha nos tirar de receber o alimento que vai nos sarar. Você veja que quando tem um problema no casamento, quando tem uma briga, alguma coisa, o que acontece? Não vou mais saber de ir para a igreja, porque o diabo, sabe o que ele faz? Ele joga uma seta no meio do casal, no homem e na mulher, e fala assim: olha, você não é capaz de estar ali, você não pode continuar fazendo o que você faz, porque você falou isso, porque fez aquilo, porque você não está bem. Como você vai ser exemplo para alguém? E tira a pessoa de dentro da igreja. Aí a pessoa perde o alimento que sararia o casamento. E o casamento cada vez se separa mais, cada vez dificulta mais. Os casais aqui, quantos casais tem aqui? Levante as mãos, deixa eu ver os casais. Olha só, Deus está te dizendo o seguinte: as dificuldades que nós passamos nos casamentos, todo mundo passa, é normal. Mas Deus está te dizendo o seguinte: não deixe, mesmo que seja na marra, pega a sua mulher, amarra ela assim, vamos para a igreja, mulher. Não quero, vamos, vai, obrigado, senta aqui do meu lado, vamos ouvir. Estou com raiva de você, eu também estou contigo, mas vamos ouvir a palavra, um com raiva do outro, mas chegar no final da mensagem, sabe o que vai acontecer? Você vai estar dando um beijinho nela, falando: foi bom a gente ter vindo, olha só o que Deus falou com a gente. Não deixe, tenha a responsabilidade de ser competente e competente, tanto o homem quanto a mulher, suficiente para tentar, claro, com sabedoria, irmão, não vai fazer isso que eu falei, tá? Isso é... por favor, pelo amor de Deus, não, o pastor mandou fazer. Chega lá, né? A irmã Alice está lá, não quero ir para a igreja hoje não, a irmã Cris já vai com a corda, vamos, amarra, amarra ele. Imagina a coisa dela, não dá, né? Então, irmãos, olha só, quando isso acontece, nós precisamos fazer isso. A graça que Deus tem para sarar nossa vida está em continuarmos adorando a Ele, fazendo algo por Ele, fazendo algo pelo próximo. Isso vai ser algo que vai sarar nós mesmos. Só que mesmo sem vontade, mesmo sem apetite, nós precisamos continuar. Agradeça a Deus por tudo que Ele é, que Ele já fez, que você vai conseguir motivação para poder continuar caminhando com Ele. Quando você lembrar que Ele te livrou da morte, quando você lembrar que Ele te deu uma bênção, quando você lembrar que Ele te restaurou, que Ele te abençoou, você vai conseguir continuar caminhando e não vai desistir nunca do teu relacionamento, amém? Deus está falando com pessoas aqui hoje: não desista, não volte atrás, persevere, continue adorando a Ele, mesmo sem vontade, pois a vontade vem dEle, amém? Busca a sabedoria do alto. E eu termino. A terceira coisa é se submetendo à vontade de Deus. Não foi a tua vontade que aconteceu, por isso
eu fico triste. Mas foi a vontade de Deus. E aí, o que é melhor? Precisamos nos submeter, não tem jeito. Se te aconteceu essa tristeza, essa dor, mesmo que não seja a tua vontade, mesmo que não tenha acontecido algo que você estava esperando e querendo e buscando, mas foi algo de Deus que aconteceu. Foi a vontade dEle, e a vontade dEle é soberana, amém? Quando não queremos concorrer, geralmente com Deus, nós aceitamos. Agora tem muita gente que discute com Deus. Tem muita gente que coloca Deus na parede. Tem muita gente que não aceita. Muitas vezes nós não entendemos que nós não sabemos nada, que nós precisamos olhar, Deus, está difícil, mas Tu é Deus. Eu vou continuar te servindo, te seguindo. Está complicado, Deus, mas eu vou continuar aqui. Deus, não vou desistir. Então, veja bem que muitas vezes a angústia, quando invade o nosso coração, a gente nem entende. E começamos a desconfiar de Deus, começamos a duvidar de Deus, começamos a ver a nossa vida diferente. E o salmista diz, irmãos, espera no Senhor, anima-te, fortalece o teu coração. Se coloque em pé, pegue na mão do teu irmão. Quem não consegue esperar, se desespera. Perdeu a capacidade de esperar, adoeceu e fica desse jeito. O salmista está dizendo que é possível esperar animado. Esperar com esperança no Senhor. Nós somos a comunidade da fé, conhecido como comunidade da fé. E a comunidade da fé precisa ter a certeza que Deus é maior que todas as coisas. Que Deus, Ele é poderoso o suficiente para resolver todos esses problemas que você chegou aqui hoje. Não há nada impossível para o teu Deus. Não há nada impossível para o teu Deus. Não há nada impossível para o teu Deus. Não há nada que o teu Deus não possa resolver. Nada. Fortaleça-nos o seu coração. Volte à normalidade da sua vida, mesmo sendo difícil. E continue adorando, mesmo sendo uma adoração de sacrifício. Mesmo que não entenda o que esteja acontecendo contigo, continue confiando e adorando a Deus. Não é o momento de você parar. Não. Continue crendo e confiando. O Todo-Poderoso te diz hoje que estás contigo e não te deixará. Apenas espere e confie no Senhor, crendo e com esperança que se fez já na sua vida, Ele pode fazer novamente. Agora, entregue nas suas mãos. Nesta oração agora, coloque diante do Senhor aquilo que tirava a tua paz, aquilo que tirou a tua ansiedade. E eu vou orar por você, para que Deus venha trazer sobre a sua vida, sobre a sua família, a força de esperar no Senhor, como o salmista está nos ensinando esta noite. Como o Espírito do Senhor nos traz essa clareza de esperar no Senhor, tendo bom ânimo, não perdendo a esperança, esperar em paz, sabendo que a vontade do Senhor é melhor que a nossa, e que Ele é poderoso para tudo mais fazer nas nossas vidas. Senhor Jesus, meu Pai, aqui, Senhor Jesus, eu apresento, meu Pai, cada um dos teus filhos, meu Pai, cada família aqui representada, meu Pai. Senhor Jesus, eu apresento diante do Senhor esses relacionamentos que estavam por um fio, meu Pai. Essa situação, meu Pai, que se agravou essa semana, mas em nome de Jesus, hoje Tu estás, meu Pai, jogando por terra este laço do diabo, meu Pai, e está abrindo os olhos espirituais, que nós precisamos esperar no Senhor, com a esperança de que Ele é um Deus poderoso, com a esperança de que Ele é um Deus que tudo pode, e que nós precisamos confiar nele, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas sabendo que Ele é soberano, meu Pai, soberano para Tu
fazer tudo o que nós necessitamos nesta vida, tudo o que precisamos, meu Pai. Por isso agora, Senhor Jesus, quebra este laço, joga por terra, Senhor Jesus, essa decisão que antes tinha sido tomada, com a influência desse desespero nesta vida, nesta família, em nome de Jesus, joga por terra, meu Pai, e dá o livramento, meu Pai, às vidas dos teus filhos, e a partir de hoje, que eles possam voltar para a normalidade de suas vidas, que eles possam voltar a ter paz, com a confiança plena no Deus que tudo faz, que tudo sabe e que nunca perde o controle de nada, assim como tu fez na minha vida, meu Pai, naquele momento de desespero, onde, meu Pai, o inimigo estava tentando me tomar, mas, Senhor Jesus, eu entreguei no Senhor, eu confiei no Senhor, mesmo sem motivos para isso aparente, meu Pai, na minha frente, mesmo que o mundo mostrasse o contrário, eu escolhi confiar no Senhor, e, Senhor Jesus, tu tem colocado, meu Pai, Senhor, tem honrado, Senhor, na minha vida, e eu profetizo que tu vai honrar na vida de cada um dos meus irmãos, que tu vai honrar na vida daqueles que agora estão decidindo diante do Senhor, meu Pai, tomar uma posição, esperar com paz no coração, com a confiança no Deus que tudo pode, meu Pai, retomando a sua vida, a normalidade, tendo prazer, meu Pai, Senhor Jesus, de viver como tu nos ensina e nos mostra, meu Pai, de viver uma vida de paz e alegria, daqueles que confiam num Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, e toda a igreja diga, adora a Deus. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri com a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Olha aqui para mim, eu termino este culto. Não deixe que o diabo tome a tua bênção. Tem pessoas aqui, irmãos, que estavam com a bênção nas mãos, e o diabo está tentando tomar com um desespero, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dar o livramento. Mas aí é com a postura tua, a partir de hoje, de decidir confiar nele. Não tome essa decisão movida pelo desespero, não faça isso, pois é o que o diabo quer. E eu creio na provisão do céu sobre a tua vida, a tua família, os teus projetos, em nome de Jesus, amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos, sempre. Que toda a igreja diga: dê um abraço no teu irmão e profetiza uma vida de muita confiança no Senhor, em nome de Jesus.